Taca-lhe pau nesse cavalo. Taca-lhe pau. Boa noite, galera. Estamos Aí. mais uma vez no ar. Boteco on Demand, hoje no tópico de variedades. E hoje a gente vai falar de quê, Caio? Pô, hoje a gente vai falar de vilões aí, né? Dentre muitas opções que a gente tinha para colocar como nosso título aí, a gente colocou que somos inevitáveis, né? Eu sou inevitável. É inevitável, o boteco é inevitável. A gente vai ter o boteco terça-feira, Vai ter, mano. mesmo que com o Valber e Caio apenas dessa vez. Nós somos inevitáveis, vamos falar de vilões. E entrar um pouquinho, né, no detalhamento, por que o vilão é ruim, por que ele é bom, não é? A gente tem bastante coisa para comentar hoje. É bom que assim, é bom que espaço para falar merda vai ter a pampa, né? Espaço pra gente ficar falando besteira aí vai ter a rodo, então é só a gente, quanto mais merda a gente falar, é bom que, né, o pessoal reclama aí, fala alguma coisa. Cancela a gente, né? A meta é ser cancelado. A meta é essa, porque só quem é cancelado é quem é famoso e ganha dinheiro. Como Olha, a eu vou gente tá tatuar, fazendo de graça, e eu já falei, eu vou tatuar na testa a frase da Melody, que fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Eu vou aí sim, tatuar na testa. na testa. Tá de parabéns. Na testa, cara. Quero que isso fique marcado em mim aqui. Tá de parabéns, porra. Aí sim. E agora sim, eu só não gostei de que eu coloquei um fundo aqui, né, cheio de cara malvado e você tá sem fundo, cara. Tomaram seu fundo? Pô, cara, eu falei na última live, né, que eu dei o meu fundo todo pra outra pessoa. Aí, dessa vez, tu assumiu o fundo todo. Aí Mas sim. o importante é que, assim, o quanto o meu fundo tá vazio, o teu tá preenchido. Então, tá dando equilíbrio. O importante é esse. Tá dando equilíbrio, assim, tipo, O importante é se sentir bem com o seu próprio fundo. Exato, exato. E cada um cuida do seu próprio fundo, né? Por isso que cada um tem o seu fundo. Não, cada um com seu fundo, ocupando ele do jeito que achar melhor, e assim a gente vai levando. Ou tomando, sei lá, o que você preferir. Aí sim. Então, com essas analogias e piadas mal feitas, a gente começa o nosso quadro, nosso quadro de hoje. E vamos lá já entrar no primeiro tema. E o Titi vai explicar, né, Caio? Explica pra gente aí. O que você trouxe pra gente? Titi vai explicar. Porque, assim, a gente fala muito de personagens e fulano é bom, tal personagem é ruim, tal personagem é bom. E só que, assim, tem várias maneiras de a gente poder pensar em como um personagem é bom ou ruim. E uma das maneiras que a gente tem de avaliar, ou de pensar, de entender um personagem, é entender se esse personagem ele é plano ou é redondo. E o que é isso? Álgebra, geometria? Não. Eu sou redondo. É bem simples, porque a gente parte do seguinte princípio. Personagem, se fosse um personagem reto, é um personagem que ele é constante ao longo de toda a história. Então ele vai sempre ser o mesmo, sem grandes mudanças de personalidade, de jeito de agir. Ele vai ser sempre daquele jeito, sabe? Muitas vezes, esses personagens não são muito bem vistos. Mas alguns dos vilões que a gente mais admira são extremamente planos e são extremamente constantes a história inteira. Já os personagens redondos são aqueles personagens mais complexos. São aqueles personagens que têm nuance. São os personagens que mudam ao longo da história. E a gente pode ver se falar se filme dá espaço para mudar muito. E se a gente tem espaço para que vilões sejam tão... para que vilões se moldem de maneiras diferentes tanto ao longo de uma história. E essa é a grande diferença de personagens planos e redondos. Isso é legal para a gente conseguir perceber se certos personagens são tipo, mais profundos ou mais simples, ou os personagens precisam ser fundos para poder serem legais. Às vezes o personagem simples é o suficiente ou não é. Tipo, isso é maneiro para a gente entender vilões. Ainda mais que a Marvel faz uns vilões bem ruins aí, é tudo plano, e aí a gente dá pra gente até pensar um pouco sobre isso. E depois do momento palestrinha aqui, dá pra gente pensar no que a gente gosta em vilão. Né? Tipo, o que você gosta em vilão, Valber? O que um vilão tem que ter? Como é que um vilão tem que agir pra você achar ele maneiro? Eu acho que ele tem que ter personalidade. Para mim, ele tem que ter uma personalidade. Ele tem que ter um modo de pensar
e seguir ele. Ele pode mudar esse modo de pensar, mas ele não vai ser incoerente, sabe? Por exemplo, o Coringa, ele é imprevisível. Ele não quer, ele é caótico, ele quer causar o caos. Ele não quer ter sucesso, ele não quer ter pessoas babando o ovo dele. Claro que tem várias interpretações do Coringa, mas o que ele quer é causar o caos. Ele fica insatisfeito com a serenidade, ele quer causar loucura. Então você não vê o Coringa calmo. Tu não vê o Coringa calmo. Todo filme ou série, o Coringa está fazendo alguma coisa para causar o caos. Ele nunca tá satisfeito, ele quer causar o caos. Alucinado. Isso. Agora, a rainha aqui, que eu esqueci o nome dela, de Game of Thrones, ela também tem a coerência dela, mas ela é mais previsível, ela gosta do poder. Se ela chega no poder, ela é isso, eu sou o poder e acabou. Enquanto ela não for o centro das atenções, ela vai infernizar e fazer o que for preciso para aquilo. Então, por isso que são para mim, né, são vilões tão caricatos, assim, tão lembrados, se a gente for colocar num hall de vilões. Eu acho legal quando eu penso nela, porque, assim, a série, né, Game of Thrones, é uma série tão, tipo, de personagens que estão em constante mudança, né, que os personagens, eles estão, tipo... dá pra você perceber como é que eles vão se transformando ao longo da série. E ela também... Mas fica até aquela dúvida, né, se o personagem está realmente mudando ou você está só conhecendo mais dele, né? Mas assim, eu acho ela muito interessante quando a gente pensa em vilão, porque como Game of Thrones tem essa coisa de todo mundo faz coisas interessantes e todo mundo faz coisas, tipo, péssimas, você se questiona em diversos momentos se todo mundo ali é vilão em algum momento ou se todo mundo ali está sendo um herói em algum momento. E ela é a que foge, talvez ela seja a que foge um pouco mais desse estigma na série. Ela é a que mais caminha para antagonista, acho que, na série. Tanto que, conforme vai caminhando para o final... eu vou dar um leve spoilerzinho aí. Quando vai caminhando para o final, ela vai ganhando essa forma de ser antagonista da parada. Ela toma mais esse posto. Ela abraça isso para ela, de ser antagonista. Mas eu fico me perguntando sobre essa questão do Coringa, né? Porque essa parada de vilão caótico, depois que o Coringa do Heath Ledger apareceu, todo mundo quis fazer um vilão excêntrico, né? Todo mundo quis fazer um vilão caótico. E muita gente fez errado. Tipo, o Lex Luthor, todo mundo reclamou do Lex Luthor lá da Liga da Justiça, que ele era... Da Liga da Justiça não, né? Do Batman vs Superman. Que ele era o Coringa, que ele imitava o Coringa ali pra caramba, que ele não tinha uma personalidade muito boa. E eu fico me perguntando o quanto esses personagens mais caóticos são imprevisíveis. Porque quando a gente começa a traçar uma linha de que, assim, ele sempre vai caminhar pro caos, você meio que começa a conseguir prever as atitudes dele. Porque se ele tá sempre indo pro caos, eu acho que ele acaba se tornando um pouco previsível também. Isso não é demérito. Não é demérito. É só, tipo... o fato dele ser caótico, em algum momento, torna ele um pouco previsível. Eu acho que o que faz esse Coringa ser tão interessante, nessa coisa de ser caótico, é porque a gente não estava acostumado com isso, a assistir isso em filme. E um vilão que fosse tão caótico. Geralmente o vilão, ele tem a moral dele, né? Ele quer alcançar o objetivo dele. Esse Coringa, ele também tinha um objetivo, só que ele não se incomoda, tipo, ele tava de boa em não alcançar esse objetivo, porque ele ia tentar criar o caos de outro jeito para ele. E isso, eu acho que essa é a grande novidade dele, é a grande coisa que era desprevenida nele, que impactou tanto. Então, mas esse é um ponto interessante, que eu discordo em parte sobre o que você falou da previsibilidade. Por que em parte? Porque, assim, ele, pra mim, ele é imprevisível e por conta dele ser sempre imprevisível, sempre buscar o caos, aí você argumentou que isso torna... pode tornar ele previsível. Pode tornar certo previsibilidade nesse ponto. Mas eu te falo o seguinte, o que é previsível no Coringa é que eu sei o que ele não vai fazer. Entendeu?
Exatamente, eu sei o que ele não vai fazer. Isso é a previsibilidade, o máximo da previsibilidade do Coringa. Agora, o que ele vai fazer, eu não sei. Então, assim, o Coringa vai chegar em tal lugar. O que eu sei? Eu sei que ele não vai chegar normal. Que ele não vai chegar de um carro, descer e entrar. Ele não vai fazer isso. Agora, o que ele vai fazer? Se ele vai chegar de balão, se ele vai chegar de velhinha, vai chegar de cadeira de roda, se ele vai. Entendeu? Isso eu não faço a mínima ideia. Se vai chegar fantasiado de ursinho panda, não sei, entendeu? Então, é um pouco nesse sentido que eu pego a imprevisibilidade do Coringa. Se ele chegar normal, o Coringa está, entre aspas, doente, entendeu? Alguma coisa está acontecendo, que ele tá depressão, o Coringa tá em depressão, sabe? Que nem o Thanos, assim, não sei se você me permite puxar a sardinha pro Thanos, não sei se eu tô atropelando alguma coisa. Não, de forma alguma, vai embora. Mas o Thanos, ele tem um senso de racionalização para o que ele pretende fazer, ele pelo menos... né? Ele quer alcançar alguma coisa. Ele realmente ele acha que ele não é vilão, ele acha que tá salvando a humanidade. Eu estou matando você para salvar ele. Ele mata 50%, né? Porque senão, no longo prazo, todos morrerão. Ele pensa dessa forma. Então, cara, isso é considerado um pensamento de vilão, sabe? É um debate filosófico até, sabe? Eu gosto disso, até porque, assim, o Thanos, ele é um cara que ele agradou muita gente, porque ele não foi um personagem de diálogo, ele não foi um personagem de fazer o que vilão tradicional faz, né? Aquele vilão padrão de herói, de que chega e faz um discurso de, nossa, eu vou te matar. E não, ele já tá todo decidido já. Ele só vai nos lugares quando ele vai realmente executar alguma coisa, ele sabe o que ele quer, e ele não se incomoda, ele não tem um inimigo diretamente. O inimigo dele é todo mundo que tenta atrapalhar o plano dele. Como os Vingadores tentam atrapalhar o plano dele, eles se tornam inimigos do Thanos. Tanto que dá pra gente conversar e falar que, na verdade, o Thanos, na Guerra Infinita, ele não é nem o vilão do filme, ele é o protagonista. E dá pra dizer que ele... Porque ele tem... O filme meio que gira em torno dele indo executar a missão dele. Não, mas um vilão, ele pode ser protagonista, não tem problema, né? Ele só não é o herói, mas o vilão, na cabeça dele pode até ser, mas nesse caso, ele muda completamente. Agora, o Thanos 2.0, que na verdade é o Thanos do passado, né? Que a gente conheceu depois, mas é o Thanos do passado, ele fala, cara, quer saber, na moral mesmo, na moral, chega aqui comigo. Não tem como matar 50%, porque vocês, filha da puta, vão renascer do geral de novo. Então tem que matar todo mundo. Aí despiroca. Entendeu? Esse arrombado de voltar no tempo aí, de que não aceita que perdeu. Exatamente. Fica de mimimi, de chororô. Vai no STF, pede pra voltar. O STF como? Libera. Então... Ele é anti-tapetão, ele é anti-tapetão. Então, ele é advogado do Fluminense. Aí, assim, o que acontece? Aí é um momento, tanto que você, não sei se é a mesma expectativa, né? O mesmo sentimento que você tem. Eu prefiro muito mais o Thanos do Guerra Infinita do que o do Ultimato. Porque ele mudou, aí eu pra não ser hipócrita, né, do que eu tô argumentando, ele mudou o modo de agir dele. Entendeu? O modo de pensar dele. E aí, isso pra mim me faz desgostar um pouco do vilão. Entendeu? Então, e aí que pra mim é uma parada que virou uma chave muito legal nele pra mim. Porque não tem a parada que eu tava falando de personagem plano e personagem redondo? Sim. Ele, no Ultimato, no Ultimato não, perdão, no Guerra Infinita, ele é aquele cara o tempo todo. Né? Ele é aquele personagem que ele é desde o momento em que o planeta dele deu errado, ele descobriu que ele tinha que ser daquele jeito, que ele falou, cara, eu não quero que o universo passe pelo mesmo problema que o meu planeta passou, e eu vou mudar isso. E aí ele toma uma decisão e fala, vou mudar essa parada aí. Aí beleza. No Ultimato, ele entra com essa nuance de chegar a uma conclusão de que se ele se mantiver do jeito que ele estava sendo,
não vai dar certo. E ele muda como personagem. Eu acho muito legal, porque não é do nada. Na minha perspectiva, não é do nada. Isso, pra mim, é porque o Thanos do Ultimato, ele ficou muito icônico porque ele conseguiu, né? Porque ele venceu. É aquela história do vilão que venceu. Isso pra gente não é normal, né? Não é normal o vilão que vence, ainda mais em história de herói. Por mais que a gente sabia que ia ter o Ultimato, que no Ultimato os heróis iam vencer, naquele filme ali, naquele arco, ele venceu aquele arco, como se ele tivesse vencido aquela batalha. E a pancada daquela vitória foi muito grande. Isso fez com que a galera gostasse muito do Thanos. Isso é um dos motivos, né? Não vou ficar resumindo o personagem, é uma coisa só, mas é um dos motivos que fez com que a galera gostasse muito dele. Aí, então, tipo, quando ele chega no Ultimato, ele percebe que aquele plano dele ele podia fazer 100 vezes, que 100 vezes ele ia ter que mudar. Ele falou, cara, então quer saber? Vou ser diferente. E ele muda. Então, pra mim, essa parada dele mudar o modus operandi dele dá um toque a mais pro personagem. Nesse desenvolvimento da parada, ele chegar à conclusão de que, tipo, cara, se eu não for diferente, não vai dar certo. E ele muda. Pra mim, isso dá um toque a mais pra ele. E isso, pra mim, é um ponto, comparando os dois filmes, né? Tipo, a Guerra Infinita e Ultimato, pra mim é um ponto que faz o Ultimato me prender, me fazer gostar mais do Ultimato do que do Guerra Infinita. Não, eu entendo e concordo com esse argumento. O ponto pra mim é que ele perde a razão. Ele no Guerra Infinita, ele fala o seguinte: eu estou fazendo um sacrifício para a humanidade. Eu estou tendo a árdua missão de matar metade da humanidade para salvar ela por inteiro. Entendeu? Então ele se coloca numa situação entre a cruz e a espada e fala assim, cara, só eu tenho a coragem e discernimento para fazer algo que ninguém concordaria, mas eu sei que esse é o real. Agora, quando ele... Last Man Standing, né? Eu vou ser o último aqui ficando de pé, mesmo que ninguém fique, se o mundo estiver contra mim, eu vou continuar. Cara, isso aí tem um nome para isso, mas é tipo, não é filosofia, né, mas enfim, vou lembrar daqui a pouco, mas é um método, sabe, assim, eu permaneço, eu sou assim, eu sou um sacrifício, eu tô fazendo um sacrifício, matar metade da humanidade dessa forma, sacrificando minha filha, sacrificando a porra toda, é um sacrifício e eu aceito isso, né, agora, quando ele percebe que não vai adiantar, aí ele fala, então eu vou matar aí todo mundo, aí ele se tira desse ponto, sabe, ele perde a razão. Quem é ele para decidir matar todo mundo? Aí ele sai desse nicho da razão de falar, cara, eu estou fazendo um sacrifício de matar 50% para salvar a humanidade. Não, ele tá matando a humanidade toda e foda-se. Quem sobreviver, tamo aí, vambora. Né? Então ele muda muito, cara, ele perde a razão. Não, foi assim. Não matar todo mundo. Eu entendi. Quem vai especificamente para matar são os Vingadores, porque os Vingadores estavam, tipo... Estavam sendo, na perspectiva dele, um bando de cuzão pra trás. Então, mas ele falou o seguinte, e aí essa parte eu lembro. Ele falou para os Vingadores, mas ele falou o seguinte: enquanto houver alguém que lembre, vai ter essa vontade de voltar ao passado e mudar. Decide recriar o universo. Então tem que recriar e fazer com que todo mundo renasça, né? Enfim, porra, aí é foda, né? Ele vai dar o reboot, entendeu? É foda. Mas vamos avançar. Mas nessa perspectiva, a gente tem essa mudança. Mas assim, o que não significa que se ele continua... Mas eu tô dizendo isso que me faz gostar mais. Mas o que não significa que se a gente tivesse um personagem que fosse constante até o final, que ele seria ruim, né? Você chegou a assistir Baby Driver? Assisti. Então... No Baby Driver, dá pra dizer que a gente tem mais de um antagonista ali, né? Que a gente tem o personagem principal, que é o Baby, e tem pelo menos 2 antagonistas da história, 3 antagonistas da história ali, que é o cara que ele deve, o personagem do Jamie Foxx, que é aquele maluco todo bedezão, aquele maluco boladão, e o maluco que é apaixonado pela mina. E aí, o filme fica muito interessante, aquele filme fica muito interessante porque é um montão de gente para atrapalhar ele ali, e aí fica acontecendo uma coisa atrás da outra. Mas a parada não é nem essa, não é nem sobre isso que eu quero falar. É pensando nos vilões daquele filme, né, nos antagonistas daquele filme, a gente tem ali o Jamie Foxx, pra mim, ele é um personagem que ele é constante,
do início ao fim. Ele tem a personalidade dele do início ao fim e é espetacular. Por quê? Porque no momento que ele aparece em cena, da primeira cena dele até a última cena dele, parece que, mano, alguém vai morrer. Toda vez que ele abre a boca, você fala, mano, alguém vai morrer. Uhum. É desesperador isso ali, porque pelo conflito que isso gera com o personagem principal, né? Com o herói da história ali, né? Porque o Baby... Mas assim, deixa eu te colocar numa fogueira. Uhum. Vamos dar um passo para trás. O que é vilão? O que para você é vilão? Então, porque nesse filme, um filme que é feito só de vilões, não tem herói, sabe? Então, o que você está considerando aí? Qual o conceito que você está utilizando? Então, eu falei do Baby como herói, né? E dos três personagens ali como tipo, os antagonistas. Tem uma discussão sobre o que é sobre tipo, ser vilão ou ser antagonista, né? Que a galera coloca que o antagonista é aquele que cria empecilhos no caminho do protagonista. Então, se eu tô criando caminhos para atrapalhar o protagonista da história a caminhar, eu sou antagonista. E aí mas não necessariamente é o vilão. Vilão, isso. Aí o vilão vai depender da tua moral. Aí sim, isso que eu ia falar. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Depende da tua moral. Então, é por isso que Game of Thrones é uma história tão caótica. Porque são tantos jogos de interesse ali que, em diversos momentos da história, o personagem que você mais ama, o personagem que você acha que tem a melhor moral da história, mano, ele faz coisas que você fica tipo, pô, mano, isso é errado. Isso é errado. Aí tem personagens que passam por todo um processo de redenção na história tipo, e mesmo assim não adianta. Chega no final, ele faz um bagulho que tu fica, mano, isso é errado. Que é o caso do Jaime, por exemplo, né? Ele passa por várias redenções ao longo da história. E no final você fica, mano, ele tá fazendo um bagulho muito errado aí, cara. Então, tipo, eu acho legal isso. No caso do Baby Driver, dá pra chamar o Jamie Foxx de vilão. Na minha perspectiva, porque ele todos eles, cara. Não, e até o Baby Driver, ele pode ser o protagonista, mas um cara que rouba, ele é um vilão, mas ele não é um antagonista da história, porque a história te coloca na perspectiva do cara, né, do Baby Driver, né, mas aí depende exatamente do que você falou, se for pela moral, roubar não é certo, então ele não deixa de ser um vilão, mas ele não é um antagonista da história. Tá, aí então eu vou te repassar com uma outra pergunta que já ajuda pra gente a tipo, até pensar num personagem específico. O Darth Vader, ele é um vilão ou ele é um herói? Ele é um vilão pra mim. Ele é um vilão. Então, se a gente for considerar só a primeira trilogia, ele é um vilão ao longo da história inteira. Só que no final ele passa pela redenção dele ali, né? Ele passa por aquela redenção. E se a gente parar pra pensar que às vezes tem muitos heróis que passam por esse processo de redenção, ele transita ali entre herói e vilão. Transita, assim. Se fosse colocar numa média, né, um binário ali, um é vilão e 2 é herói. A média dele vai ser menos que 2. mas sim, ele tem momentos que ele é um ao outro. O Vegeta, por exemplo, aí eu vou pra anime. Ele começa como super vilão, ele continua como vilão, ele vira pra anti-herói, e ele hoje na saga do Dragon Ball Super tá como herói. Puramente herói, né? Puramente então, herói. Exatamente, pô. No GT, então, que aí largaram o GT, não sei se você viu, ele tá como herói avô, pô. Ele tá como herói avô, bigodinho, herói. Pô, ele tem meta. O herói e o carisma de ser velho ainda por cima, né? Tipo, é pra arrebentar contigo. Né? Ele velho é só um bigode. É só um bigode que cresce, porra. Te botar na fogueira. La Casa de Papel. La Casa de Papel é o melhor exemplo pra mim. É o que confunde a quem tá assistindo. Você é apresentado a ladrões, né, que querem roubar o banco, enfim, causar um caos ali, enganar, ludibriar a polícia e assim por diante. E você gosta deles. Mas eles são vilões. E você interpreta o vilão como a polícia. Mas, na verdade, a interpretação correta deveria ser antagonista. Né? Não, então, La Casa de Papel, ela lembra muito um filme do... Não sei se você vai lembrar, O Plano Perfeito,
Um plano um filme perfeito. com Denzel, Eu vi lembra? esses dias, cara. Eu vi esses dias. Cara, Tamo muito alinhado. Esse filme é muito espetacular, cara. Eu revi esses dias. O Clive Owen. Isso aí. É um filme que o filme é totalmente guiado pela perspectiva do vilão, né? Em teoria, né? Sim. E aí, conforme o filme vai desenvolvendo, você fica naquela, pô, o que ele fez foi errado, o que ele fez foi certo. Isso é uma coisa Quem rouba de ladrão é herói? 50 anos de perdão, né? É, entendeu? E aí, é Peter Pan? Peter Pan é o quê? Aí fudeu, a gente vai entrar numa polêmica. Mas eu gosto dessa parada, porque o filme, ele vai... Eu gosto dessas histórias que ele vai te questionando. Que, assim, ele te joga o personagem, tipo, ele te entrega o padrão. Ele fala, ó, esse cara aqui tá errado. Uhum. Mas aí, conforme a história vai desenvolvendo, você vai criando dúvidas na sua cabeça se aquilo é errado ou não. Uhum. E conforme aquele personagem ele se mostra pra você, e isso vai te confundindo. O Clive Owen, nesse filme aí, eu acho ele muito denso. Eu acho ele um personagem denso. Porque ele começa sendo aquele cara inteligente, que tem um plano, que vai botar pra fuder com todo mundo, e é isso. Tu fala, ele vai ser aquele padrão, ele vai ser aquele maluco, ele tem um plano, beleza, ele vai executar. Só que ele realmente faz isso. Só que conforme o negócio vai desenvolvendo, ele fica conversando com uma criança e fala que a criança não tem que ficar jogando o jogo de matar os outros. Tu fica, ô caralho. Respeita os vilão, porra. Como assim, mano? Como assim? Eu não tô entendendo, bicho. E aí, respeita o conforme sindicato. No final, essa de, pô, e aí? Aí o cara é bom, o cara é ruim. Tu fica nessa dualidade. E aí tu se perde. Isso é muito legal. Isso por uma história onde você quer contar, tipo, você quer criar essa dúvida na cabeça de quem tá recebendo ela. Mano, é excelente. Tipo, se a gente colocar ele como vilão, ele tem que ser um vilão excelente. Porque fica nessa parada, né? Mas será que a gente consegue falar de alguns vilões especificamente? Vamos lá. Vamos seguir pro próximo aqui? Vai, troca aí, pode ficar pra gente. Olha e aí, menor? Já diz o poeta, cocota quando bota ovo, balança o rabinho. Então... E não, agora? Disparado, pra mim, ninguém é um vilão melhor que ele. Ninguém. Não consigo. Eu teria que pensar muito pra encontrar um vilão melhor que ele. Porque ele é um maluco muito otário, ele é ruim desde pequeno, ele é ruim mesmo. Se a gente for colocar todos os personagens que tem em Cidade de Deus, mano, ele é ruim desde pequeno, ele mata na primeira cena do filme de ruindade, ele mata por prazer. Ele é o cara que mata por prazer. Então, ele é vilão e nada... Raiz. Ele não tem como tirar isso dele. Não tem como. Só que, mano, não tem como você também não gostar dele. Não tem como. Não tem como você não ser apaixonado por ele. Eu concordo com tudo, cara, assim, e ele também entra pra mim no ponto de imprevisibilidade do Coringa, sabe? Eu não sei o que ele vai fazer, sabe? Ele tem o jeito dele, eu sei que ele vai fazer maldade, que nem o Coringa eu sei que vai causar o caos, eu sei que ele vai fazer maldade da maneira dele, vai esculachar quem tiver que esculachar. Mas o que ele vai fazer, o que ele vai falar, eu não sei, né? E tu não sabe tu não sabe às vezes que ele só tá sendo um maluco muito burro, tá sendo um maluco muito inteligente. Tipo naquela cena que ele não mata o Mané Galinha, e aí no meio do caminho ele fala, peraí, por que eu não matei aquele filho da puta? E volta pra matar o cara. Ele só foi muito burro, tá ligado? Isso é genial, cara. Isso é magnífico. Que nem The Sims, tá ligado? Tu bota o boneco pra ir no banheiro, aí enquanto ele tá a caminho, tu fecha a caixinha lá em cima. Aí o boneco fica parado, assim, tipo, ué, eu vou fazer a próxima atividade. É isso. Ele mata o maluco que tá falando com ele. Mas, assim, a parada dele é porque ele tem muito uma parada de... Ele se dá... Pela história em que ele tá, né? Ele tem muito aquela coisa de você pensar em que a pessoa ela é ruim por causa do meio ou porque ela é ruim mesmo, né? Ou porque tipo, faz parte da natureza dela ser ruim. Que é vilão, muitas vezes o vilão ele te passa essa sensação, né? De que ele é ruim, ele vai ser ruim pra sempre. Mas não por escolha. Porque ele é assim, faz parte da personalidade dele de ser. Sim. Em Cidade de Deus, por mostrar a realidade que mostra,
fica nessa discussão, nesse debate de, pô, fulano é ruim porque é ruim? Ou fulano é ruim porque o ambiente que ele vive, o meio que ele vive, fez com que ele não tivesse outra opção a não ser matar os outros? O parceiro dele é a prova disso, né? Tipo, é o cara que, enquanto o Zé Pequeno tá se afundando, enquanto ele tá buscando cada vez mais, ele não sabe conversar com as pessoas, ele não sabe dialogar com uma mulher, mano. Ele não sabe dialogar. Aquela cena que o bonitinho morre, como é que é o nome dele? O Cenoura? Não é o Cenoura, não. Que o parceiro dele morre, como é que é o nome dele que eu esqueci agora? Fugiu da cabeça. Não lembro também, esqueci. Fugiu da cabeça agora. Só lembro do Laranjinha Acerola. Muito bom. E aí, tipo, mas assim, aí ele na cena da festa de despedida dele como bandido, cara, ele teve uma festa de despedida como bandido que os crentes foram. Isso é... Aí ele conseguiu juntar, tipo, todo mundo, e aí o Zé Pequeno tenta chegar numa mulher, mano, ele não sabe o que falar pra mulher, tá ligado? Ele não sabe o que falar pra ela. Uhum. E enquanto o outro não, ele é mó desenrolado, ele dá uma câmera pro Bené, e ele é mó legal, ele é simpaticuzão, né? E tem essas paradas assim, e eu acho que isso é todo o contexto dessa parada de, tipo, de moldado pelo meio, e o caminho que o cara escolhe trilhar ali, né? Só enriquece muito o Zé Pequeno, muito. E muito mais legal nele ainda é que ele tem muita frase de efeito sem ser para ser de efeito, né? Sim, de vocabulário mesmo, de dialeto, né? Vou botar assim. Uhum. Vamos pro próximo? Bora. O próximo é o Voldemort. O próximo é o Voldemort. O que tu acha dele? Eu vou te fazer uma pergunta. Antes de eu falar o que eu acho dele, eu vou te fazer uma pergunta. Na tua perspectiva, ele é aquele personagem que se mantém o mesmo a história inteira ou ele vai mudando? Pra mim, ele vai mudando, cara. Ele vai mudando. Cada vez mais ele vai se sentindo injustiçado, sabe? Mas não pelos outros, mas pelo destino. Porque ele começa a trajetória dele como uma pessoa muito inteligente, ele sabe que ele é inteligente, só que ele não concorda muito com o direcionamento não concorda com o meio onde ele tá, onde ele se encaixa, teoricamente se encaixa. Ele tem aquela ideia ariana, né? Ele tem a ideia de sangue puro, né? Aquela ideia nazista de sangue puro, de que, olha, esses mestiços não deveriam estar aqui. E aí ele começa a se destoar das outras pessoas que não concordam com ele. E ele percebe que, para ele poder, não ele ensina, mas para os bruxos poderem todos serem puros, ele tem que ter o poder. Ele tem que ser o cara para poder mandar e desmandar. Quando ele percebe isso, as pessoas também percebem o tamanho do poder dele e começam enfim, ter uma guerra contra ele. Pessoas que concordam com ele, né, fazem essa polarização. Mas aí, voltando pro ponto que eu queria falar, é que desde o primeiro filme ele já tá morto, né? O filme 1 ele morreu, ele tá morto. O filme 1 até o 8... Memórias póstumas de Voldemort. Exatamente, é assim mesmo. É assim mesmo, fica contando a história ali de como o Harry conseguiu aquela cicatriz de número 4 da cabeça dele, e assim por diante. É o número 4, aquela porra. e segue daquela forma, ele fica tentando voltar e morre, tem uma volta e morre. Ele só consegue no filme 4 ali voltar, mas só aparece no 5, sabe? Então, mas sempre que ele volta e morre, ele não fica mais com essa cabeça de que sangue puro ou algo do tipo. Cada vez que ele passou esse tempo todo, ele fica com uma expectativa de, cara, eu tô pagando um preço, sabe? Uma sensação de que eu sou um derrotado, mas eu tenho um potencial para ser muito melhor que esses caras que estão aí. Então, tanto que ele aceita pessoas de não sangue puro para ficar do lado dele na guerra final, por exemplo. Ele vai se transformando, ele muda totalmente. Eu acho isso legal também, porque ele começa a história com uma tipo, eu sou a materialização do mal, né? Tipo, pelo menos a história começa contando isso dele. Ele é a materialização do mal. Aquela parada meio Sauron ali, de Senhor dos Anéis. E isso cria aquela dualidade do bem contra o mal. Sim, polarização.
Isso é o bem contra o mal. Não o que é muito diferente de algumas histórias que a gente falou aqui, né? Que é diferente de Game of Thrones, que não tem exatamente o bem contra o mal ali. Talvez ali Star Wars tem, mas o Aí é diferente da ideia que ele tinha inicialmente. Sim. Assim, de sangue puro, né? Isso não quer dizer bom e mal. Ele, até o final da história, a história mantém essa coisa de ser o bem contra o mal. Isso. Tanto que tem a batalha final, no castelo e tal. Isso se mantém. Porém, isso perde um pouco de força, pelo menos na minha perspectiva, né? Conforme a história vai desenvolvendo. Porque você vai vendo ele como um cara frágil e amargurado. Sim, exatamente. Essa coisa dele ser... Ele não deixa de ser vilão em momento nenhum. Mas você vai vendo que a personalidade dele não era tudo aquilo que a gente achava, talvez. Ele é mais frágil do que parecia. E o que dava essa sensação de não fragilidade para ele eram as Horcruxes, né? Ali era a garantia dele, era o seguro de cu dele. Exatamente. Fraco, isso aqui nada me abala. Mas aí, quando começaram a mexer com isso, ele começou a ficar balançado. E ele era muito amargurado com o pai dele, o fato tipo, da mãe dele ser... Era o pai dele que era trouxa ou era a mãe dele? Eu esqueci agora. É engraçado falar assim. Eu acho que ele era trouxa também, cara. Mó otário, muito trouxa. Quem não conhece o Harry Potter tá falando, pô, os caras estão chamando o pai do personagem de trouxa. Os caras mó velho falando trouxa, tá ligado? Mais atual. Os tiozão falando aí de Harry Potter. Mas tinha um dos pais dele era trouxa, né? Aí ele tem essa amargura de se sentir menos, e aí ele quer ser melhor, e aí ele tem o próprio, talvez, um pouco do embate dele com o Voldemort tá muito em torno disso. Porque o Dumbledore, ele é, em teoria, o bruxo mais poderoso. E o Voldemort falou, não, sou eu. E aí vira caos. E dá pra dizer que o Voldemort é, assim, o bruxo mais poderoso. Porém, mas a parada não é nem essa. A parada é que acho que talvez ele nunca nem acreditou nisso. Porque na hora de perder, ele perde pra um cara que não é o mais poderoso. Tá longe de ser o mais poderoso. Mas assim, o poder, isso é interessante. Não vou entrar nisso não, porque o nosso assunto é vilões. Mas o poder do bruxo está entre um bom alinhamento entre o bruxo e a varinha, né? E o Dumbledore, por exemplo, ele tinha a varinha das varinhas ao lado dele. Ele era bom e tinha a melhor varinha do mundo. O Voldemort, ele era bom, mas estava fudido, amargurado, e não tinha a melhor varinha das varinhas, né? E ele perdeu pro Harry pensando ser o dono da varinha das varinhas. Só que aí o Dumbledore fez aquela treta, né, com o Malfoy, com o Severus Snape lá. O Harry alugou uma casinha na mente do Voldemort, né? Ele alugou também, com certeza. E por isso também deu essa treta, né? Senão, cara, se o cara tá com a varinha das varinhas, ele ganha do Harry. Ele ganha do Harry, entendeu? Mas aí não conseguiu também por causa disso. Também teve que nem aquela cena do Gohan lutando contra o céu, que aparece o Goku e toda a galera junto, olha, fantasminha do Goku, né, pra dar aquele Kamehameha final. Então foi o Harry Potter, ali apareceu os pais dele, apareceu todo mundo junto ali, jogando feitiço de vento, que é um fantasma, né, pra poder ajudar o Harry e dar uma moral pro Harry, também aconteceu isso. Era uma soprano. Não, todo mundo, o Mr. Satan com o Genkidama invisível, e vai embora. Ele só faltou ele pedir pra todo mundo levantar a mão em casa. Pô. Quem nunca levantou quando apareceu aquela cena? Foi umas 15 Genkidamas já que o Goku mandou. Quem nunca levantou? Porra. O pé levantava. Mas assim, isso pode incomodar alguns. Isso faz parte da história de Harry Potter. Então, assim, para alguns é demérito, para alguns só faz parte da história. Fica aí até para você me dar a sua opinião. Mas o Voldemort, ele vai ficando mais fraco conforme a história vai avançando, né? E não é que ele vai ficando mais fraco porque ele perde as Horcruxes. Não é por isso. Porque ele não necessariamente era poderoso por causa disso. O Harry, por exemplo, conforme a gente vai entendendo o quão poderoso ele era, não estava no fato dele ser o escolhido necessariamente. Era porque ele tinha aquele cerne dele, essa parada de amigo. Ele nunca abriu mão do lado humano dele, digamos assim, do lado trouxa dele.
Tanto que ele ganha nessa. Ele tem o fator psicológico, né? De alugar a casinha na mente do Voldemort. Uhum. Que não é exatamente na magia só que ele ganha. Ele Mas, tem... mas isso tem razão, cara. Se você começa desde cedo sendo trouxa na vida, você cresce fortalecido, sabia? Cresce, mano, tu fica mais forte. É isso e chifre, mano. É isso e chifre, tá ligado? Pode crer. Que não deixa de ser um tipo de trouxa, né? Então, aí vai ficar a lição pra rapaziada, pra quem as pessoas do mundo. Galera, desde cedo, seja corno e seja trouxa. Isso. Tu vai Arruma uma crescer. namorada que é um caminho mais rápido pra isso. Quando chegar aos 27, 28 anos, você vai estar um ser humano muito mais maduro. Mano, quando tu chegar nos 27, 28 anos, faz ali o negócio do primo rico que tu vai sair milionário. Pô, meu amigo. Se tu não sair rico, pelo menos primo tu vai sair, na moral. Vai, não dá, porque o bagulho é insano. mas assim, ele tem essa parada, né, de ele vai enfraquecendo. Muito porque a história queria contar uma história de amizade, muito porque a Harry Potter queria contar uma história de amizade e queria mostrar que o cara que não tinha amigos, o cara que não tinha sozinho, ele pode ter o poder que for que ele vai perder, né? Eventualmente. Sim. E que foi tipo o poder da amizade, o poder da união ali que derrota o Voldemort. Isso soa tipo muito infantil, né? Mas da maneira como é contada, fica muito legal. E aí... porque tem todo um background, né, cara? Não é um filme isolado. São 10 anos de filme pra chegar nesse momento. Que nem a Marvel, pô. Hoje a gente tem o quê? Eu tenho 27. O último filme do fechamento de arco eu tinha 26. Mas começou tudo quando eu tinha 16, 15. Então, né, todo um contexto, né? Tem tudo uma parada. Só que aí, sim, só que pode incomodar muita gente que o Voldemort, ele vai se enfraquecendo. E aí a galera pode se incomodar pode me achar que esse enfraquecimento é forçado ou simplesmente é um caminho natural que o personagem toma. Uhum. Vamos avançar? Vamos embora. Opa, agora quero ver. Polêmica. Não tem polêmica nenhuma, ele é uma merda. Próximo. Depois de tanto a gente falar do outro Coringa, cara, do primeiro lá, a gente falar do Jared Leto agora é meio complicado. Vamos forçar? Não, quer forçar vamos fingir que o outro não existe. Tá. E por mais que não dê, vamos tentar fazer um advogado do diabo aqui. O filme ajuda ele a ser patético. O filme ajuda. O filme ajuda. Mas eu acho que é exatamente esse o ponto. Eu acho que ele perde. Ele não que ele perca, né? Mas pra mim ele é um vilão fraco. E se fosse colocar um top de vilão, fala aí 5. Eu não falaria ele. Eu falaria o Coringa, mas não lembraria dele. Porque a atuação dele dentro do meio do filme, dentro da proposta do filme, não foi legal, foi meio cômico. Ele não passou. Ele ficou caricato demais, né, pro que eles queriam fazer. Mas assim, eu acho que a caricatura, o caricato que foi, ele pode acontecer, ele pode ser assim, sabe? A Arlequina é super caricata. Porra, a Arlequina é super, mas ela é mais vilão do que ele. Eu vejo ela, porra, risada dela, não sei o quê, é aquele taco de beisebol lá, pode fazer qualquer coisa do nada. Sabe? Aquela cena, vou te falar uma cena dos dois contracenando. A cena que ela tava dançando no Polydance, na boate do Coringa, e o Coringa tava recebendo entre aspas, colega lá de profissão, de bandidagem. Né? Ele olha pra Arlequina, pô, não sei o quê, tu gostou? Minha gata. Tua gata, pô, desculpa. Não, tranquilo. Aí chama a Arlequina fica ali meio que flertando com o cara. Mano, sabe de quem que eu tava com medo? Não era do Coringa, não. Era da Arlequina. Que tava ali como se fosse meio que sensualizando pro cara. Só que meu irmão, a qualquer momento ela pode fazer qualquer coisa. Eu acho que ele chamou ela porque vai pegar uma garrafa e vai enfiar na cabeça dele. Eu não esperava que o Coringa fizesse algo, entendeu? Ele perdeu força pra todos ali. Tem duas paradas nesse Coringa aí que eu não consigo ignorar e que são muito ruins para mim. A primeira eles tentaram... a primeira é que, desde que começou essa leva, desde o Coringa do Heath Ledger, da gente tentar fazer vilão excêntrico, ele tentaram colocar isso nesse Coringa.
e o excêntrico dele só não pegou, sabe? Só não ficou sincero, sabe? Não ficou de verdade, não te convenceu de que ele é diferente. Aham. Pareceu realmente ser uma pessoa normal fingindo ser outra, de uma maneira tosca, sabe? E isso para mim é muito ruim. A segunda coisa é que ele tentaram dar para ele uma aparência de gangster dos anos 60. Aham. Isso não é ruim, isso não é ruim, faz parte da aparência do personagem. Só que no caso dele, quando misturou essa excentricidade mal feita com essa tentativa de fazer ele ganhar um ar de gangster, ele não passou ar, ele não ficou nenhuma coisa nem outra, porque ele não passou, ele não conseguiu trazer esse ar de gangster, tanto porque ele não conseguiu e porque o filme não permite. Talvez se dessem mais tempo para ele, talvez ele conseguisse. Talvez, nunca saberemos. E é isso aí, tá feito, a merda tá feita, não importa. Essa parada dessa excentricidade também não pegou. Então são duas paradas que não conseguiram se misturar, ficaram ruins e, tipo, pô, só não é bom, sabe? E não é que só não é bom, só é ruim. A risada é ruim, a risada dele é ruim. Ah, não. A implicância é minha já. Ah, não, pô. Não dá pra mim, não. E você achava ele, você acha ele tão ruim quanto eu, ou você acha Não, eu acho, mas então, assim, eu acho ele ruim, mas além dele ser ruim, a questão é que o meio também não ajuda, sabe? O meio onde tinha vilão como o Will Smith roubando a cena total do filme, a Arlequina roubando a cena total do filme, tanto que teve o reboot e mantiveram ela, de tão boa que ela foi, ela teve filme próprio, sabe? Os outros vilões não eram grande coisa, né, como atores e tudo mais, só que eram diferentes, não chamavam atenção, e ele não estava impondo medo. A atuação dele não estava impondo, sabe? Eu acho que o vilão também tem um pouco disso, precisa impor no olhar, sabe? Na ação. Tem alguns momentos que você tem que mostrar a sua personalidade. E não ficou claro para mim a personalidade do Coringa do Jared Leto. Tu não pra sabe mim é o essa questão. que é ali, né? Você não consegue entender ele, não consegue, tipo... Não consigo entender. Às vezes ele é calmo, às vezes ele é caótico, às vezes ele ri, às vezes ele pede ajuda. Porra, entendeu? E ele nem tem tempo para desenvolver isso tudo, né? Não tem. Para ser isso tudo. Eu não culpo o Jared Leto em si, mas, enfim, não ficou bom Mas, pra assim, mim. se eu sou o Jared Leto, depois dessa eu volto a cantar rock, volto a cantar... O bom é que ele tá coberto, né? Ele pode fazer isso a qualquer momento. Volto a falar aí de Marte, porque eu acho mais legal para ele. A gente vai... vamos pro próximo, que a gente tá quase estourando o nosso tempo. Aí, não estourou ainda não? Vamos avançar? Vai lá, vai que vai. Temos aqui mais um. Ó, esse aí, como eu fosse te falar, comentado comigo que você não tinha visto, né? Eu vi esse filme. Bastardos Inglórios. Então, ele... Quer começar comentando dele? Eu vou falar dele, porque eu quero começar a dar uma carteirada dele já. Ele, dentre, tipo, gostar e desgostar do Oscar, ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, né? Então, sim, por causa desse papel aí. Então, tipo, sei que... Não, tem que bater palma pro maluco. E outra coisa interessante dele é que ele ganhou o papel porque ele sabia realmente falar todos os idiomas que ele fala no filme. Muito bom, muito bom. Excelente, cara. É absurdo, cara. Ele é surreal, mano. O que ele faz ali. E o que é legal também é que se você compara com outro filme que ele faz também do Tarantino, né, que é ali Django, cara, é muito diferente, mano. Ele é muito diferente. Você vê personalidade completamente diferente. E, assim, as dicas que o personagem vai dando, essa coisa, esse tom que ele tem de passivo-agressivo, sabe? De que ele tá o tempo todo te analisando, ele tá o tempo todo... Se tu der mole aqui pra mim, mano, eu sei quem você é. Eu sei que você tá fazendo... Eu sei que você tá respondendo judeu aqui. Então, mas isso é postura, entendeu? Isso aí é ele impor a personalidade dele. É o que falta pra mim no Coringa do Jared Leto, entendeu? O cara sentado na mesa, te olhando,
mexendo um dedinho na mesa, ele te passa numa apreensão, Já te deixa desconfortável. entendeu? Porra, te deixa desconfortável pra caramba. O cara entra na tua casa, não fala nada. O cara só anda. Faz uma pergunta. Olha a tensão que tá causando. Entendeu? Por isso que ele ganhou o Oscar. Em poucos movimentos, ele fez muitos, ele teve muito tempo de cena. Mas em poucos movimentos, ele conseguiu desenvolver bastante. Causar essa apreensão. É. Olha quem tá aí com a gente. Caraca, brincou. De 0 a 10, Maia. Fala que, meu amigo, quão bêbado você tá? 5. Tá bom, pô. Tá bom. 5 tá bom, pô. Pretendo ainda hoje chegar a 7,5. Aí sim. Então fala aí, Maia. O que tu acha aí do maluco aí, do Bastardos Inglórios? Muito bom, cara. Muito Que isso? Moleque, um vilão de excelência, mano. Caio, vai rendendo aí que eu vou pegar o carregador do nosso streaming. Ele tá no nível. Tu acha que ele tá no nível de excelência do Zé Pequeno ou ainda falta um pouquinho pra chegar? Que comparação absurda. Eu amo esse programa. Pô, o Zé Pequeno é carioca. Ninguém tem o carisma do carioca. Ninguém tem. É um fato. Mas te falar que ele, pô, eu acho que ele acredita mais na verdade dele do que o Zé Pequeno. Porque, tá ligado? Mas assim, não faz parte do Zé Pequeno, tipo, ele se questionar? Tanto que é uma das coisas que motiva ele fazer as merdas que ele faz, às vezes, é ele ficar meio na dúvida, ele ficar meio puto. Não, cara. Eu acho que o Zé Pequeno, ele achava que, na real, ele não tinha limite, tá ligado? Eu acho que pra ele podia qualquer coisa. Ele se colocava à frente. E eu acho que realmente não é o caso desse vilão do Bastardos Inglórios. É vilão. Mas, porque ali é diferente. O Zé Pequeno sabe que as coisas que ele faz é errado, sei que lá, mas ele se acha acima de tudo. Esse cara não. Esse cara faz tudo que ele pensa, achando que ele está fazendo certo, achando que tem uma ideologia por trás, achando que realmente ele é coerente, achando que ele está fazendo parte de uma causa, de algo que vai ser bom, entendeu? Sabe aquela parada do maluco que ele é bonito e não sabe que é bonito? Então, pra mim esse maluco é o oposto. Ele é ruim, ele sabe que ele é ruim e ele faz parada ruim pra ferrar os outros porque ele só quer o benefício próprio. Ele não tá nem aí, mano. Tanto que ele até meio que fala isso em alguns momentos do filme, de tipo, dele não ligar tanto, logo no finalzinho, quando matam ele ali, essa parada dele, tipo, ele fala, mano, vamos negociar aqui, eu tô cagando pro nazismo, pra essa galera do nazismo aí, só, amém. Eu só quero me dar bem aqui mesmo e tamo junto. Ele vive em benefício próprio, sabe? Ele segue ali porque ele acha que aquilo ali vai dar mais benefício pra ele. Ele é esse cara. Ele é esse vilãozão aí. Eu gosto que ele cria muito. Ele atrapalha muito. Ele é como antagonista pensado, né? Porque quando eu perguntei do Zé Pequeno, o Zé Pequeno ele é um pouco mais caótico, porque ele não é tão xadrez, né? Porque a verdade ele não é tão xadrez. Ele não é nem um pouco xadrez, né? O Zé Pequeno não tem. Uma das coisas que faz parte do Zé Pequeno é não ser. É imprevisível. Ele não é um cara que pensa muito, não é um cara muito inteligente, ele gosta de sangue, ele gosta de bala. Aí ele não, ele né? Ele é do meus. Ele é fechamento. Ele vem de tóxico. Aí ele não, né? Ele é um cara pensado, calculista. Exatamente. Inteligente, né? Ele é um ponto de inteligência. Caminha em dois sentidos diferentes. Eu gosto do Zé Pequeno, porque o Zé Pequeno é mais próximo da minha realidade, porque eu sou meio burro também, então eu me identifico mais. Mas... Porra, cara, posso te interromper, cara? Porra, a gente falou de tanto vilão maneiro, tu quer comparar o ganhador do Oscar aqui com o Zé Pequeno é meio complicado pra mim, mané. Tá difícil então, assim lá. Mas eu vou te dizer... São tantas diferenças que, porra... Não, então, mas eu acho que isso é um charme, ser tão diferente assim. Porque...
O diretor do Cidade de Deus não ganhou o Oscar naquele ano, mano. E todo mundo era um consenso de que ele era o melhor diretor daquele ano. Não, diretor. Mas não, o ator... Mas eu digo assim, filme estrangeiro... isso é um argumento para sustentar o ponto de que, tipo, filme estrangeiro no Oscar não vai longe. Tá ligado? Não sei. Mas mesmo assim, cara... Pra mim são personagens completos dentro da sua proposta. Eu gosto mais do Zé Pequeno. Não, eu entendo, mas são personagens completos dentro da sua proposta, aí assim, pra mim, né, a gente conseguiria comparar, mas é muito diferente, assim, o modelo de vilão, a proposta, o tempo de tela do vilão, sabe? O discernimento, o motivo, sabe? Cara, um é poder pelo poder, o outro ele acredita numa... Não é cultura, ainda vou lembrar a palavra, mas num método, né, num sistema... Uma ideologia. Ideologia, muito obrigado, Maia. Porra, tava tentando lembrar essa palavra desde o início da live. É porque você saiu. Essa palavra que eu tava procurando. Ô, Valber, é porque você saiu, porque eu tava falando exatamente a mesma coisa. Eu vou repetir aqui, porque é o que eu acho. O Zé Pequeno, ele sabe o que tá fazendo, ele sabe que tá errado, pá, é carismático porque é carioca, não tem jeito. Mas esse cara, ele acredita que ele tá fazendo bem, ele acredita que ele tá prosperando, buscando as coisas que são melhores para ele, porém ele acredita na ideologia que ele tá seguindo. Ele realmente acha que aquilo é um caminho. E ele não faz por ele. Ele não faz por ele. Ele faz porque ele acredita que esse é o melhor caminho para o todo. O Zé Pequeno, ele faz por ele. Eu sou o manda-chuva aqui, e se eu não mostrar força, eu perco alguém vem e me passa, né? Que é o dialeto aí para poder... alguém vem e me mata. Então, ele faz por ele. Não faz pela comunidade. Porra, tá de sacanagem. Agora, esse vilão aqui da tela, ele faz... Aí, seguindo a ideologia, né, pelo bem de todos. Mas é opinião mesmo, questão de opinião. Não, assim, quando a gente pensa nesses dois, pra mim eles estão aí entre os vilões que eu mais respeito a nível de história. Porque são muito bem colocados na história que eles estão, são muito bem montados, você gosta deles, você não tem como você tipo, não ter um nível de gostar deles, eu acho sensacional. E eles me conquistam, assim, eles me conquistam. Uhum. E já estourando o nosso tempo, vamos pro último? Tem mais um, né? Vambora. Tem mais um, pô, isso aí é de respeito, a gente tem que falar. Olha a carinha do Maia já. Ficou como? Aí sim. Fala comigo, Caio, por que a Malévola tá aqui? Porque ela é vilã? É porque ela traz essa pergunta. Ela é vilã? Só porque usa chifre de capeta não quer dizer que seja capeta? Mano. Assim, até porque eu tenho muitos amigos que têm chifre, usam chifre e são gente boa. E são tão longe de serem vilões, né? Exatamente. Longe de serem vilões. É fácil de vencer na vida. Que a gente tava conversando aqui, que pessoas que, tipo, ser trouxa, ser corno é importante pra gente poder vencer na vida. Exatamente. Se tu concorda, Maio, eu falei assim pro Caio, se a pessoa tem a oportunidade, desde os 16, dos 15 anos, de ser corno e de ser trouxa, vai chegar aos 27, 28, uma pessoa muito mais madura, muito mais completa. Vai chegar voando, mano. Porra! Se tu deixar pra ser corno e trouxa agora, tu só vai se fuder. Com certeza. Eu não me arrependo. Pô, tá aí o profissional, pô, tá aí já como? Casado, muito bem de vida, pô, estabilizado. Né? Não é ser milionário mesmo, só falta o curso do Primo Rico. Inclusive, o Primo Rico patrocina a gente, porque a gente tá falando de você aqui de graça. É a terceira vez já que o Caio força o Primo Rico aí. Né? Eu nem gosto do cara, tá ligado? Eu tô sabe nem que é o nome do cara, sabe nem quantos livros o maluco lançou. Tu sabe? Ele lançou livro? Pera, ele lançou livro? Ó, tamo bem pra caramba. Aí, tá te falando? Eu vou lançar um livro. Vamos também botar aqui no slide. O próximo slide é o do livro dele, pra gente fazer o merchan completo. Galera, hoje eu fiquei meio ausente.
de tudo que tá acontecendo, vocês citaram o Thomas Shelby, né? Pelo menos menção honrosa. Como vilão? Ele não é vilão, não? Ah, perdão. Você falou Shelby, eu fui para outro Shelby, me desculpa. Você tá falando do Free Calculista. Free calculista, pô. Tá. Thomas Shelby. O ladrão que roubou meu coração. Não, faça a menção dele agora. Fala dele agora. Teu momento. Não tem como, cara. Eu me arrependo de ter feito faculdade e de não ter sido gangster quando eu vejo o Thomas Shelby em ação. Não tem como. Eu acho que são decisões muito simples na vida, cara. Fazer faculdade ou ser gangster, eu acho que ser gangster devia ser a primeira. Não tem que pensar muito ser gangster. Certeza. É o único que tem a certeza de vai dar certo, né? É. E aquela parada, morre em 10 anos. Mano, depois de 9 anos tu sai. Porra. Depois de 9 anos eu saio, eu tô vivo. É que nem queda de avião, cara. É que nem queda de avião. O avião tá caindo, porra, não sei o quê. Quando chegar ali mais ou menos 20 metros do chão, tu pula. Pula do avião, porra. Resolveu. Entendeu? No máximo vai quebrar uma perna, 20 metros tá tranquilo. Passando o melhor momento do jogo da Chape agora. Só porque tu falou isso. Tá vendo? Aquele Alan Russell fez isso. Fez isso. Pergunta ele só, é que ele não lembra, mas ele fez. Mas vamos voltar pra Malévola. Volta pra Malévola aí, Caio. Vai, traz a gente pro eixo. É porque a pergunta dela é se ela é vilã ou não. Então, ela faz o mal. Ela faz o mal. Ela faz o mal. E tipo, o mal que ela faz é justificável? É compreensível? Não, mas aí é outra história. Aí é outra história. Então, e se é compreensível, isso faz com que ela deixe de ser vilã por causa disso? Não acho. Ele pode ser, ele pode, por exemplo, o Peter Pan é um ponto que a gente falou disso, né? Ele rouba, só que ele rouba e dá para os mais pobres. Ele deixa de ser vilão? No filme, todo o meio que se coloca atrás dele é que ele não é vilão. Mas, cara, se você parte do pressuposto que roubar é errado e o cara está fazendo uma coisa errada, ele é um vilão. Ah, mas ele rouba de ladrão. Mano, não interessa, sabe? Ah, mas ele rouba para dar para os mais pobres. Cara, então eu vou fazer um assalto aqui no sinal, roubar uma Range Rover e vender e dar dinheiro pro pessoal que não conseguiu auxílio emergencial do Bolsonaro, entendeu? Aí eu não vou ser preso, sabe? Vai justificar. Então, assim, errado é errado. Se você vai fazer o bem com esse erro, é uma coisa. Mas ainda é errado, porra. Eu acho, né? Não tô impondo isso, não. Eu tô só argumentando. Tu acha que ela é vilã, Maia? Concordo, fez errado, meu irmão. Peter Pan, Robin Hood, não interessa, irmão. Um erro não justifica o outro. Eu acho que você tem outras maneiras de combater o errado. Não é, por exemplo, roubar do rico para dar pro pobre. Não, pô. Até porque nem todo rico é errado de ser rico, pô. Tu vai roubar o cara da Range Rover que trabalhou pra caraca, construiu uma empresa, porra. Que trabalhou. Meu irmão, o cara não merece ser roubado, pô. Entendeu? E nem que exista alguém que merece ser roubado. Mas pensa na perspectiva. Faz alguma coisa errada, eu acho que a gente tem que mudar medidas para que isso, pô, de maneira justa não aconteça mais. A desigualdade social, essas coisas. Uhum. Não é fazendo um erro que você, pô, por mais que eu ame o Toretto, porra, não é certo ficar batendo pega na rua, caralho. Nesse caso, menos com menos não dá mais, fera. Um erro com outro erro, agora acertou. Não é isso. Tá, então então eu vou fazer uma outra pergunta para vocês aqui, para vocês verem se vocês mantêm ou não. Aí vocês vão falar se vocês mantêm a ideia ou não. Na história da Malévola, que é contada no filme, né? Uhum. O rei, né, só consegue se tornar rei e só consegue fazer o reino dele crescer pelas maldades que ele faz com a Malévola. Certo. E aí ela volta aquilo contra ele. Ela tá errada em voltar aquilo contra ele, sendo que ele só conseguiu aquilo às custas dela? Sim, vingança é errado, cara. Não tem essa, sabe? Porra, assim, de repente eu posso... Quando a gente fala de rei, a gente não tá nessa parada de tipo,
a gente consegue fazer medidas para poder, tipo, modificar alguma coisa. O rei, o que ele falou é ordem, né? Não tem muita conversa. Mas é que nem o ministro do STF. Ele tá fazendo merda lá em cima. Eu vou pegar uma arma e matar ele, aí eu tô certo. Muita gente vai falar que sim, mas eu vou ser preso. Entendeu? Então, no caso, tô dando exemplo diretamente do rei, sabe? O Bolsonaro tá lá fazendo um monte de merda lá na presidência. Algumas coisas eu concordo, outras coisas não. Aí, por causa das coisas que eu não concordo, eu vou lá dar uma facada nele. Entendeu? Eu vou estar certo? Não vai estar certo, entendeu? Não se justifica as coisas ruins que você faz, porque vai resultar em alguma coisa de bom senso que vai ser bom. Eu acho, né? Entra na questão da moral, né? Tipo, até onde a tua moral te permite ser bom ou não. Tipo. E até onde as leis permitem também, porque, assim, isso é um ponto muito interessante. Por exemplo, se você consome drogas, não é ilegal, né? Mas se você, por exemplo, vamos botar alguma coisa assim que seja... que tem alguns lugares que não permite fumar, tá? Não no Brasil permite, mas alguns lugares não permitem fumar. Então, fumar é ilegal. Você está cometendo um crime. Se você fizer, vai ser preso, certo? Dia seguinte, foi aprovada a lei que permite fumar. Agora, uma coisa que ontem era considerada ilegal, que era maldade, vou botar assim, né? Que você iria para a prisão, agora é permitido, sabe? Então tem muito também da lei, do que é permitido. Pena de morte no Brasil não é permitido. Você não pode ser justiceiro, querer matar as pessoas, nem botar na cadeira elétrica. Nos Estados Unidos é. E se no Brasil passar a ser permitido? Então também tem muito esse vínculo também, né? Legítima defesa. Legítima defesa é uma lei, porra. Antes não era assim, sabe? Alguém vai ameaçar te matar, mas tu que matou. Beleza, preso, foda-se. A única coisa complicada, uma parada complicada quando a gente fala de lei, é a gente pensar em algumas coisas, tipo, alguns massacres que aconteceram que estavam, tipo, debaixo da lei, né? Exato, tipo, mas esse é o ponto. A Ku Klux Klan, ela é permitida por lei, por exemplo. Isso, mas na época, o pensamento não era que era ruim, pelo menos não por todos, entendeu? A ditadura militar foi clamada pela população da época, não se sabia o que ia acontecer depois. Hoje, entre aspas, a ditadura é ilegal, né? É imoral, ilegal, enfim. Então, a história, o contexto também. A mulher não podia votar na época, e na época isso era o certo, até para as mulheres. Então, mas como que conseguimos acertar a história? Pô, lutando da maneira correta, reivindicando... Exatamente. O massacre, a gente viu que não podia, pô, isso não pode se repetir. Beleza, então vamos lá, vamos botar regras, vamos botar limite. A alteração da lei é justamente isso. Vamos ver um ponto onde não está sendo justo. Então vamos mudá-lo. Mas não de uma maneira errada. Não é uma pessoa se impondo e trazendo outra ditadura mudando as regras. Que aí vai estar errado também. Então a gente tem que fazer o certo para botar no caminho certo. E é claro. Mas, por exemplo, esse exemplo que tu deu. Porra, fumar. É proibido fumar. Amanhã já não vai ser proibido mais. Beleza, a regra mudou. Então, eu acho que a questão da Malévola nem esse caso. Eu acho que ela é aquele caso quando você não tem a intenção, o problema é que ela tinha, mas eu acho que ela não era uma vilã, ela não é uma pessoa ruim, mas fez um ato errado. E errar, todos nós erramos. Motivação de raiva, de agir sem pensar, sei que lá. Então, eu acho que esse é o ponto dela. Não é nem questão assim, de ser uma pessoa má. É uma pessoa que agiu errado. Igual o Peter Pan. O Peter Pan não é uma pessoa má. Só que ele tinha um pensamento equivocado que causava problemas para outras pessoas. Tá falando do Peter Pan ou do Robin Hood? Serve para ambos. Ih, o maluco igual o Maracanã, cheio de saída. Caralho. Mas assim, o maneiro do... Mas até caiu, viu? Tanto ria. Uma parada maneira trazendo aqui de volta para Malévola, porque assim, debates morais eles vão ad eterno, né? Eles vão durar para sempre aqui, porque é moral,
Não se tem consenso. Mas, assim, uma parada que eu acho muito legal na Malévola, não no fato dela ser vilã ou heroína. Tipo, por mais que por mais que a pergunta ela é vilã, ela é muito boa. Para mim, uma parada que é muito legal, que tem nessa, que faz com que essa pergunta exista, é o que, para mim, é um ponto alto até da história do filme dela. Porque não é um grande filme, mas é um filme legal o suficiente para eu ter assistido e falei, poxa, gostei. E principalmente gostei dela, porque ela é um personagem que, tipo, ela vai mudando ao longo da história. Ela começa de um jeito, ela se desenvolve de outro, e ela, no final, ela se desenvolve para outra coisa. Ela entra naquela coisa de personagem redondo que a gente estava falando antes, né? E é um personagem redondo bem feito, né? Ela não muda aleatoriamente. Ela, tipo, vou mudar, e mudei. Né? E ela não acordou, não quero ser mais desse jeito. E para mim é muito maneiro isso nela. Tipo, não faz com que o filme dela seja excelente. Só que é um ponto muito positivo na história dela, né? Tem um... Só para agregar o que você está falando, vou acabar mencionando uma série que se chama Breaking Bad, né? Mas, assim, ignora a série nesse momento. A expressão Breaking Bad é uma expressão. Porra, o Caio sabe muito mais do que eu. Então, assim, é de você... Fala latim só. Exatamente. Eu acho Química que... do mal. Química do mal. É você se transformar nesse personagem do mal, né? Então, eu vejo um pouco disso da Malévola. No que você, o Maia e eu estamos conjecturando aqui, eu vejo um pouco disso. Ela não nasceu para ser má, ela não veio para isso, não tinha essa intenção. Mas as ações dela, que ela fez, né? Que foram moldadas pelas coisas que aconteceram com ela, fez essa expressão valer a tirada, né? O Breaking Bad, ela se tornou mal, ela se construiu mal dessa forma. Assim como a própria série do carinha lá, professor de química, zoado, todo mundo zoava o cara, lavava o pneu lá dos estudantes, né? Até que com o filho zoado, a mulher que tava querendo trair ele e traiu. Não foi nesse mesmo momento, né? Mas só para poder somar aqui a tragédia da família. Uma justificativa para provar que ser corno te deixa mais forte. Exatamente. Se ele tivesse sido corno no início, aqui foi corno velho. Tivesse sido corno no início, ele não ia passar por essa situação. Não tinha tido nem câncer. E ele virou gangster, que é o tema que a gente falou também aqui. Se ele fosse gangster desde o início, ele também não ia estar passando por essa situação, entendeu? Então é isso, seja um corno e gangster. É uma lição maravilhosa. Mas aí vale uma dica também, não seja gangster do início. Colha aprendizado. Trouxa primeiro, corno primeiro, depois, 27, 28 anos, tu vira gangster. Caraca, vamos escrever um livro, mano. Os passos de como ser gangster, tá ligado? É o nome do meu TCC. Olha só. É o nome do meu TCC. Eu quero meu nome sendo lembrado lá, hein? Certamente. Então, agradecimentos. Fica tranquilo, cara. A parte do corno vai ser sempre aberta. Tamo aí pra isso. É aí sim. Mas um homem sem chifre é um homem sem defesa, né? Então sou quase um Diego Alves. Meu amigo, que é isso? Quem é aqui, ó? Dida em dormidor lá, ó. Dida em 2006 lá, ó. Pô, bagunçando. Pô, tu vê o que gerou? Gerou o Mbappé. Mano, em 98, o Dida tava lá. Menino Mbappé nasceu. Cara, fera. Frutos que nascem dessas coisas. Perfeito, então, pessoal. Acho que a gente vai ficando por aqui, né? Rendeu bastante o nosso papo, o nosso tema. E até a próxima com o nosso tema de futebol, que deve ser o próximo a voltar. E depois a gente retorna pro Variedade. Última palavra, Caio. Não, eu só quero deixar aí mesmo que a lição que a gente tira daqui é seja corno, seja trouxa. Hashtag, né? Seja trouxa, seja corno. Seja trouxa. Porque assim você consegue alcançar a sua vida de gangster. É a mensagem. E você, Maia, quais são as suas últimas palavras aí? A minha vontade é fugir um pouco do tema e falar que se você é cria de xerém e quer ser remunerado decentemente,
favor, se candidatar a Gávea, porque eu sou apaixonado na esquerda de Xerém. Mas vamos falar sobre o tema e vamos falar assim, seja correto, seja justo. Seja trouxa. Perfeito, então é com essa lição aí, né, que a gente falou tanto de vilão e a gente entendeu que a gente precisa passar por esse caminho de trouxidão, né, e de corno pra gente poder ser um ser humano melhor na vida. É assim que a gente encerra a nossa sessão de hoje, pessoal. Boa noite a todos. Valber, antes de encerrar, eu gostaria de propor um desafio para o nosso próximo programa. Opa! Eu gostaria que o Felipe Guedes narrasse o gol que o Pedro fez hoje. Desafio lançado. Desafio lançado. Vamos guardar isso aí. Com certeza, vamos guardar isso aí. Com a camisa do Fluminense mesmo? Pode ser a camisa do Fluminense. Tá bom. Até de bandana, se ele quiser. De bandana, tá bom. E com uma prótese de queixinho, assim. Fechado. Fechado, então, pessoal. Boa noite a todos aí. Vambora. Valeu, rapaziada. Tamo junto.